São 8 horas e 22 minutos, Thaís Freitas e ouvintes e telespectadores do Jornal Gente. Nós vamos agora prestar serviço aqui, abrindo espaço para a participação da advogada Marta Geller, que é uma das grandes especialistas no direito previdenciário do Brasil. E a doutora Marta está ao vivo conosco no Jornal Gente hoje para falar sobre mudanças de regras na aposentadoria para esse ano de 2024. Essas regras já estavam previstas para entrar em vigor no começo desse ano, né, doutora Marta? Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, os ouvintes do Jornal Gente. É um prazer estar aqui, né, iniciando 2024 com prestação de serviço aí na área da Previdência. Isso mesmo, Pedro. Essa alteração veio com a reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103, de novembro de 2019. Então, ela já previa essa mudança gradativa de idade, porque o que acontecia antes da reforma previdenciária? Para aposentar por tempo de contribuição, bastava o homem ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. E o que a reforma da Previdência, em novembro de 2019, introduziu? Uma idade mínima. E essa idade mínima, ela foi progressivamente, para quem já estava no jogo, né? Para quem já contribuía para a Previdência naquela data, existia o quê? Regras de transição. Nessas regras de transição, que são regras que ao longo dos anos elas vão virando um tiranossauro rex, porque elas vão ficando em desuso, ela previa essa questão de 6 meses a mais a cada ano. Então, o ano passado, a mulher tinha que ter 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. A partir de janeiro de 2024, ela então passa a ser exigida a idade mínima de 58 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição. E para o homem, que antes era 63 anos e 35 de contribuição, passa a ser 63 anos e 6 meses e 35 anos de contribuição. Mas isso é para a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a aposentadoria por idade, esse ano já fica a regra de 62 anos para uma mulher, que antes era 60. Claro, né, Pedro? Quando a gente fala em reforma, a gente fala em mudança para pior. Por que para pior? Porque a gente tem mais... Quando a gente fala que a gente tem mais qualidade de vida, é uma ressalva no Brasil, né? A gente tem sempre que lembrar que não é para todo mundo essa qualidade de vida, né? Que existe uma desigualdade social muito grande e que muitas mulheres negras, pobres, não conseguem se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição, mesmo tendo começado a trabalhar ainda criança, né? A gente sabe disso, por conta de informalidade, mercado de trabalho desigual. Mas o princípio que levou o legislador a introduzir essa idade foi essa questão da expectativa de sobrevida do brasileiro, que é de 74 anos de vida hoje, né? Então, as pessoas que têm possibilidade de ter uma contribuição formalizada para o INSS, que vamos dizer aqui é obrigado, quando você tem uma renda proveniente do seu trabalho, você é obrigado a contribuir para a Previdência. Então, você consegue programar a aposentadoria, né? A aposentadoria por idade é programável. Você sabe que um dia você vai ter 62 anos a mulher, 65 o homem, e você pode programar os 15 anos de contribuição para obter um benefício lá na frente. A mesma coisa a aposentadoria por tempo de contribuição, que agora você sempre tem, não mudou o tempo de contribuição, continua 30 anos para a mulher, 35 para o homem, mas está agregada aí a idade mínima. Existem outras regras, né, que a gente pode falar aqui rapidamente, que é a questão da aposentadoria dos pontos, né? Você soma. Como que eu faço, Pedro? Por exemplo, um ouvinte pode perguntar, como que eu faço para me aposentar sem ter 63 anos e meio ou 58 anos e meio, mas eu tenho mais que 35 anos de contribuição se eu sou homem, mais do que 30 anos de contribuição se eu sou mulher. Aí você pode, sim, driblar a idade, mas a soma da sua idade com o tempo de contribuição tem que dar, agora em 2024, 91 pontos para a mulher e 101 pontos para o homem, tá? Então, se for uma mulher que tenha 34 anos de contribuição, ela pode ter 57 anos de idade, né? Menos do que os 58 anos e meio, e ela vai ter a soma da idade com o tempo, 91 pontos, e vai se aposentar da mesma forma.
né? E a regra de transição dos pontos, ela é interessante para o segurado porque não aplica o fator previdenciário na hora de fazer aquela média aritmética das melhores contribuições de julho de 94 até a data do requerimento. Tem uma outra regra de transição também, que essa sim vai virar um tiranossauro Rex, já virou, né, Pedro? Porque assim, na data da emenda constitucional em 2019, a pessoa tinha que estar a 2 anos da aposentadoria. Então, faltando só 2 anos para eu me aposentar, eu poderia cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava, portanto, 1 ano a mais, né? E aí eu me aposentaria, só que aí no cálculo teria o fator previdenciário. Então, essa regra do pedágio, de 50% do tempo que faltava em novembro de 2019, ela exigia uma idade mínima de 57 anos. Ainda existe? Ainda existe. Mas cada vez fica mais difícil de ser aplicada por conta do tempo que vai passando. E aí, na verdade, o pedágio fica obsoleto, vamos dizer assim. E tem um outro pedágio que era 100% do tempo que faltava em novembro de 2019. Então, se faltavam 2 anos, eu não precisava de idade mínima, né? Porque no tempo do pedágio de 50%, eu tinha que ter 57 anos a mulher e 60 o homem. Na regra de 100%, não exigia idade mínima, mas eu tinha que cumprir um pedágio de 100%. Então, se eu estava 2 anos da aposentadoria, eu tinha que cumprir um pedágio de 4 anos. Então, esses 2 anos se transformavam no dobro, em 4 anos, que eu tinha que trabalhar a mais para poder me aposentar sem aplicação do fator previdenciário. São muitas regras, muitos cálculos. O importante é sempre o programa, sabe, Pedro e Thaís? Hoje, o programa do meu INSS.gov.br, ele já permite que o segurado simule as possibilidades que ele tem, né? Mas muitas vezes, e também o INSS é obrigado, na hora de conceder o benefício, ele é obrigado a conceder o melhor cálculo possível, porque às vezes a pessoa se enquadra em mais de uma regra, né? Então, na hora de fazer o cálculo, o programa do INSS gera lá as possibilidades e vai ter vários valores, mas, poxa, doutora, por que eu posso me aposentar com vários valores diferentes? Exatamente porque o programa é obrigado a calcular a melhor forma para você. Mas Marta, o que acontece? Desculpa interrompê-la. O INSS faz isso pelo segurado? O INSS mostra essas opções para o segurado? Ele não tem o risco de se aposentar numa condição menos favorável? Então, tem sim, é isso que eu ia falar. O programa do meu INSS.gov.br, ele vai simular naquela data o que você tem direito, mas ele não te mostra as outras opções futuras, né? Então, é isso que às vezes você está tão próximo de um outro valor benéfico e você fica com a impressão de que aquilo é o melhor mundo para você. Então, por isso que é muito importante você procurar na sua cidade um advogado previdenciário para poder ter esse estudo completo que te permita uma programação, porque a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição são benefícios que você pode programar, né? Diferente de uma incapacidade, né? De uma deficiência. Não, você tem a possibilidade de programar. E por que não ser previdente, não é mesmo? E programar a sua aposentadoria com o melhor benefício possível, porque é um valor que vai te amparar o resto da sua vida. Então, às vezes você está a poucos meses ou 1 ano, 2, de ter um benefício quase no 100% do valor permitido, quando você ali pegou um benefício menor por uma falta de informação, né? Então, isso é importante. Às vezes, mudar a contribuição, aumentar, porque falta ainda 10 anos para me aposentar, eu não vou me pensar nisso agora. Não, ao contrário. Agora é o momento de você se programar, mudar a contribuição, se você puder, e melhorar esse benefício lá na frente. Doutora Marta, queria que a senhora explicasse aqui para o nosso público de uma forma bem didática, porque a gente está no meio de uma regra de transição, não é? Então, são várias possibilidades, vários cálculos. Enquanto eu ouvi aqui a senhora explicando de uma forma muito clara o que muda a partir de hoje, eu fiquei imaginando como é que eu estou, não é? Como é que eu descubro qual é a minha situação, quais são os valores, como é que se descobre isso? É fácil? É burocrático? Dá para fazer tudo online? Como é que faz? Isso mesmo, Thaís, muito importante isso que você está falando. O segurado, ele pode sim, desde que ele tenha acesso à internet, ele entra lá no site, existe o
portal gov.br. Nesse portal gov.br tem o DataPrev, que é o INSS. Então, ele vai procurar lá, ou ele entra Meu INSS, tudo junto, né? meuinss.gov.br, ou no portal Gov ele vai procurar o link para o INSS. Entrando lá, ele vai entrar no extrato completo de contribuições e vínculos do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se ele não achar isso, ele tem uma lupinha, Thaís e Pedro, tem uma lupinha. Nessa lupinha, ele colocando o extrato completo, remunerações e vínculos, vai aparecer direto o link, ele vai baixar um PDF do extrato dele. Nesse extrato, ele vai ter a oportunidade de conferir se todos os vínculos que ele teve ao longo da vida estão lá, né? Porque muitas vezes você ainda vai precisar retificar esse extrato, porque às vezes o portal vai calcular para você um tempo de contribuição que não representa exatamente o tempo que você tem. Você tem mais tempo, né, de contribuição e o INSS não sabe. Por quê? Porque era uma carteira de trabalho de menor, por exemplo, e ela não foi formalizada, não estava no cadastro de informações da DataPrev. Então, o que você tem que fazer? Pedir uma retificação desse extrato, levar documentos originais ou escanear todos, né? E incluir ele no portal. Existe um lugar também para você fazer o requerimento de retificação do CNIS. Então, você pode escanear a sua carteira completa com todos os vínculos que você tem. Se uma empresa, por exemplo, faliu, Thaís, também pode acontecer que na hora do cálculo, o INSS exclua os tempos onde não há as contribuições. Porque na falência, muitas vezes o empregador a primeira coisa que ele faz é deixar de contribuir. Ele contribui só a parte do empregado para não ser preso, porque é crime você descontar do empregado e não contribuir, não gerar, não dar esse dinheiro que você descontou para o INSS, mas a parte do empregador fica sem a contribuição. Então, como às vezes ela fica abaixo do salário mínimo, eles excluem esse tempo. Mas o que a lei fala? A lei fala que, na verdade, quem não fiscalizou foi o INSS, e esse tempo tem que ser computado. Então, se porventura você tiver algum problema relacionado a empresas que faliram, existe o quê? A possibilidade de ingresso na justiça para ter esse tempo computado, né? Da mesma forma, Thaís, como tem situações em que a pessoa trabalhou com risco à saúde, então ela também vai ter um tempo acrescido até novembro de 2019 para poder se aposentar por tempo de contribuição. Isso tudo acresce o tempo e muitas vezes ela entra numa regra anterior. Então, você vai falar assim, mas eu tinha, por exemplo, 57 anos o ano passado e 30 de contribuição e não, meu Deus, eu esqueci de pedir o benefício. Agora, eu vou ter que ter esperar os 6 meses para ter os 57 anos e meio? Não, por quê? Porque a Constituição Federal, ela assegura o quê? O direito adquirido, né? Eu não tenho o ato jurídico perfeito, que é o pedido formalizado, mas eu tenho o direito adquirido naquela data anterior. Então, basta eu bater lá no INSS que eu vou receber o benefício. Só resta saber se aquele valor é o melhor para mim. Então, por isso que a gente recomenda fazer esse estudo. Atualmente, o portal do INSS, que antes não fazia, a gente sempre falava, né, no Linha Direta com a Justiça, que o portal estava deficitário com relação a essa questão. Ele não simulava o valor do benefício, não simulava as possibilidades do segurado. Ele simula na data. Na data que você fizer a simulação, vai ter. Você só precisa saber se aquela é o melhor benefício para você. Mas hoje em dia já dá para simular o tempo de contribuição e você vai poder perceber se o seu tempo está realmente correto, puxando esse extrato que a gente comentou aqui e comparando com os vínculos que você tem, né, nas suas carteiras de trabalho, nos seus carnês de contribuição. E se não tiverem corretos, então você já pode ser previdente e já providenciar a retificação desse cadastro para o momento oportuno, onde você completar os requisitos mínimos para a aposentadoria e você tiver programado a data, você então já está tudo redondo para você obter o benefício. Nós temos uma chuva de perguntas aqui de ouvintes da Rádio Bandeirantes que nós estamos recebendo, né, a respeito desse assunto. Todas que não forem respondidas oportunamente serão levadas para o Linha Direta com a Justiça, que é o programa que a doutora Marta Geller é uma das colaboradoras, como ela mencionou aí, que vai ao ar
pela Rádio Bandeirantes, todo domingo à noite, depois da programação esportiva. Mas, doutora Marta, o Alexandre, sobre essa questão da aposentadoria especial que a senhora mencionava, ele é de Florianópolis, está na escuta aqui, e disse o seguinte: mudou alguma regra para aposentadoria especial para 2024? Antes a regra, a minha aposentadoria estava prevista para 25 anos de contribuição insalubre. Como que ficou a partir de agora, doutora Marta? Pois é, para ele ter essa aposentadoria insalubre, a reforma da Previdência também agregou idade mínima de 55 anos de idade, né, e 60 anos de idade. Então, você não basta ter os 25 anos de contribuição, o que é um retrocesso, vamos dizer assim. Por quê? Porque por que você tem a aposentadoria especial com menos tempo de contribuição? Exatamente para proteger a saúde daquele trabalhador. Então, se você agrega uma idade mínima, você está dizendo que aquela saúde pode ser degradada por mais tempo, né? Quer dizer, se a pessoa, não importa mais se ela trabalhou 25 anos de contribuição, ela tem que ter também uma idade mínima, né? E isso é um retrocesso. Agora, o que ele pode fazer, e está dando, às vezes dá muito certo, e ele consegue o benefício de 100% também, Pedro e Thaís, é o seguinte: é ele converter esse tempo de contribuição que ele trabalhou com risco à saúde, e acrescer os 40%, porque ele é homem, mulher é 20%, homem 40% a mais. Então, se ele tem os 25 anos de contribuição até novembro ou ele tem, sei lá, quanto tempo ele tiver de contribuição com risco à saúde, PPP, laudo ambiental que comprove a insalubridade, né? São riscos físico, químico ou biológico, qualquer um desses riscos que ele tenha se sujeitado durante algum período de tempo, ele pode acrescer 40% se for homem, 20% se for mulher, até novembro de 2019. E depois somar com o tempo comum restante, e aí ele vai poder entrar numa daquelas regras. E muitas vezes ele consegue a regra dos pontos, né? Porque aí a idade com o tempo, ele tem um acréscimo, ele vai chegar nos 101 pontos, né? No caso do homem, ou 91 pontos no caso da mulher, e vai ter 100% da média dele. Isso está dando muito certo e de fazer, né? Desde que ele tenha a documentação que comprove essa exposição, e vai resultar na mesma coisa. Quer dizer, ele vai conseguir uma aposentadoria de 100% sem ter essa idade mínima, né? É a única forma aí de fazer para ele esse estudo, para ver se ele se enquadra e aí obter a aposentadoria. Doutora Marta Geller, aliás, que é advogada especialista em direito previdenciário, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Na prática, hoje, qual é a idade mínima para homem e para mulher, não considerando situações especiais, insalubridade, auxílio-doença, enfim, aposentadoria regular? Qual é esse número e até quando vai essa regra de transição? Tá, então vamos lá. A aposentadoria por idade, a gente já sabe que a idade mínima é 62 anos e 15 anos de contribuição. Para o homem, 65 anos, 15 de contribuição. Se tiver mais, ótimo, vai gerar um benefício melhor. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, caiu, né? Estamos ouvindo. Ah, tá bom, desculpa, eu não estava vendo. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a idade mínima é 58 anos e meio para a mulher e 63 anos e meio para o homem, e o tempo de contribuição permanece o mesmo, 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Lembrando que existe o direito adquirido, quem preencheu os requisitos antes, né, pode estar exercendo esse direito adquirido, desde que seja conveniente, que o benefício tenha um valor que seja bom, ele pode também exercer esse direito e aposentar antes. Quer dizer, aposentar agora com a regra anterior. E até quando vai a regra de transição, doutora Marta? Até quando vai aumentar essa idade mínima? Então, de 6 em 6 meses vai aumentando essa idade, né, Thaís? Então, a regra vai até 2031, quando o tempo de contribuição da mulher é 30 anos e 62 anos de idade, e para o homem 65 anos de idade e 35 de contribuição.
Doutora Marta, Mas pois não. aposentador, isso por tempo de contribuição 100%, né? Uhum. Para receber 100%. Mas a mulher e o homem vão também poder se aposentar por idade. Na verdade, vai ter uma aposentadoria só em 2031, vamos dizer assim, tá? A 62 anos vai ser a idade mínima para a mulher, 65 para o homem. E hoje, nos casos que a senhora atua, há mais aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição? Então, Pedro, depende da classe social que você está falando, né? Quanto mais a pessoa, menor a renda da pessoa, é mais aposentadoria por idade. Porque às vezes a pessoa até tem o tempo de contribuição, mas ela não tem como comprovar, morou em outro estado da federação, veio para São Paulo e aí não tem mais a documentação, ou o trabalho doméstico também. Trabalho doméstico é um trabalho muito difícil de ser comprovado, muita gente não registrava, e a pessoa trabalhou a vida inteira de babá, desde os 14 anos, por exemplo, e não tem como provar isso, né? Infelizmente, a situação do Brasil é essa. A maior parte dos benefícios requeridos é a aposentadoria por idade por conta da falta de documentação, né, de comprovação do tempo de contribuição. E ainda assim é difícil. 15 anos de contribuição serem comprovados. Infelizmente, Mais uma pergunta aqui para fazer, para satisfazer pelo menos parte dos ouvintes aqui, que é a aposentadoria rural. Tem muita pergunta. O Cláudio Omar de Atibaia, também o Antônio Bezerra da Silva, são ouvintes aí que estão perguntando se muda alguma coisa na aposentadoria rural, porque as regras são diferentes, né? São 5 anos a menos de exigência, né? Se hoje são 58 anos e 6 meses para a mulher, são 5 anos a menos, vão ser 53 anos e 6 meses. É a mesma coisa com relação ao homem, né? 5 anos a menos, mas também tem a alteração aí da regra de transição que é aplicável da mesma forma. E aí, toda a forma de prova da atividade rural, o rural ele foi sempre culpado pelo déficit da Previdência, né? Não pagava contribuição. Não é mais assim, né? O trabalhador rural, ele paga, mesmo quando ele comercializa na forma de produtor rural especial, em regime de economia familiar, quando ele comercializa o produto que ele produziu na terra dele, ele vai pagar uma contribuição, ainda que menor, mas assim como tem o contribuinte de baixa renda urbano, né? Então, a gente não pode ter esse preconceito com relação ao trabalhador rural, que é um trabalhador importantíssimo, né? Que põe a comida na mesa das pessoas. Doutora Marta Geller, advogada especializada em direito previdenciário, sempre conosco aqui, nos ajudando a entender as mudanças e mais essa que vigora a partir de 2024, dentro da regra de transição da reforma da Previdência. Obrigada, doutora Marta, pela conversa ao vivo aqui no Jornal Gente. Um ótimo 2024 para a senhora. Foi um prazer, Thaís, Pedro, ouvinte do Jornal Gente. Feliz 2024 para todos. E não esqueça de contribuir para a Previdência, né? É muito importante. Mesmo sendo difícil, tem vários tipos de contribuição, contribuições com alíquotas menores, para você não ficar de fora e num evento imprevisível, né, como a doença ou a morte, você tem aí, ampara você e a sua família, né? Muito importante. Muito obrigado. Doutora Marta Geller conosco, 8 horas e 46 minutos.